Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Essa é a Rádio JB, todo dia ligado em você. Liga para a gente, peça sua música. É isso aí, meu querido ouvinte. Você vai conferir agora uma mensagem poderosíssima do pastor Carlito Paz. É isso aí, vamos ouvir essa mensagem falando do perfil do adorador. Muito interessante você ouvir, não deixe de ouvir. Você vai pegar já assim, bem adiantado da parte em que eu comecei a gravar, mas é interessante você ouvir porque traz muito conhecimento para a sua vida. Deus abençoe. Adoração a Deus não se faz uma vez por semana vir à igreja. Adoração a Deus se faz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai adorar a Deus agora indo para casa. Conforme o que você for assistir na televisão, quando você voltar, você vai cancelar tudo o que você está vendo aqui nessa noite. Conforme o seu procedimento essa semana, vai dizer se você é um adorador de domingo ou se você adora 24 horas por dia. Porque o que você vê, aonde você vai, como você compra, como você vende. Se você é um vendedor de carro usado e você dá uma maquiagem no carro, mascara tudo e vende um carro bichado, dizendo que é o carro, você não entendeu nada de adoração. Porque a maneira como você lida nos seus negócios vai dizer se você é um adorador ou não. Tempo, eu vi uma pessoa dizendo assim, esse carro eu não posso vender para amigo. Mas por quê? Não é? Rapaz, se você não pode vender para um amigo o seu carro, você não pode vender para ninguém. Então, das duas, uma. Ou você manda arrumar o carro para vender, ou você vê quanto custa e dá um desconto na hora de vender. O que não pode é você vende o carro para um inimigo, porque tem que ser inimigo, né? Vai deixar o cara, né, parado lá na Dutra, 5 horas da manhã, e depois você ainda fala que é da PIB. Aqui, ó. Ainda fala que é da PIB. Rapaz, tem umas encrencas que não tem credibilidade na vida. Aí a coisa que melhor ele sabe fazer é dizer que é da PIB. Não, eu sou da PIB. Rapaz, eu espero que com a sua vida você não precisa dizer de onde você é. Só o fato da pessoa te ver já sabe que você é de Jesus e você tem uma igreja sensacional. Não precisa ficar dizendo. Você é de Jesus. O seu comportamento, o seu padrão é de adorador. Não é? Então vamos lá. Viva para dar prazer a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício. O sacrifício agora é você. Não precisa levar mais uma porção de farinhas, uma rolinha, um cordeiro, um bezerro. Por quê? Nós não estamos mais no templo adorando em Jerusalém. Nós adoramos nas ruas de São José, nos condomínios de São José, nas fábricas de São José. Adoramos a Deus no nosso trabalho, na nossa família, 24 horas. Então, Deus está dizendo, a adoração verdadeira agora é você se oferecer em sacrifício. É a sua própria vida, é dar prazer a Deus. Primeira coisa para você ser esse adorador que Deus procura. Os adoradores que Deus procura, em primeiro lugar, vamos 7 características. A primeira delas, já foram libertos do materialismo. Anote aí, já foram libertos do materialismo. Vocês vão ver eu beber muita água hoje. No almoço hoje, comi bacalhau e estava passado no sal. Então, hoje, a água, precisa de muita água. Você não conhece uma pessoa apegada a dinheiro que consegue adorar plenamente a Deus. Não consegue. Gente, e é um negócio tão terrível. Talvez você conheça, tem alguém na sua empresa, na sua família. Quando a pessoa é apegada a dinheiro, o assunto dela é dinheiro. Ela não fala em outra coisa.
coisa, o assunto é dinheiro. Uma vez uma irmã da igreja, o marido dela não é crente, ela chegou para mim e falou assim: pastor, o meu marido, quando ele tira o saldo da conta corrente dele, ele parece, assim, ele fica tão em êxtase, parece que ele está tendo um orgasmo. Meu Deus do céu, coisa doida. Essa pessoa, ela não entendeu de maneira nenhuma o que é uma vida que ela lidera o seu dinheiro. O seu dinheiro manda nela. O seu dinheiro diz onde ela vai, onde ela não vai, o que ela faz, o que ela não faz. Teve uma outra vez também que eu estava no gabinete atendendo e a pessoa que eu ia atender atrasou. E aí ela chegou atrasada e deu desculpa. Eu falei assim: o que aconteceu? Eu: não, pastor, é que é o seguinte, eu tenho um carro bom que eu uso, mas o meu marido tem um carro velho, aí ele deixa o carro novo comigo. Mas, não, perdão, não é assim, errei. Ela tem o carro velho, ela anda com o velho, e ele tem o novo e o novo fica na garagem. Só que aí, ele precisou do velho porque ele foi num lugar que é estrada de chão. E aí, ele levou a chave do novo, que ficou guardado na garagem. E ela teve que pegar o ônibus e vir para o atendimento de ônibus. Ela chegou atrasada porque ela não pôde dirigir o carro dele porque ficou dentro da garagem. Gente, isso é... Eu não estou dizendo que você não pode andar de ônibus. Eu já andei muito de ônibus. Os 2 primeiros anos de ministério, eu ia de ônibus, pegava 2 ônibus para ir pastorear. Esse não é o ponto. O ponto é você não vir na colina porque vai sujar o carro. Esse é o ponto. É você deixar a sua esposa andar de ônibus porque você tem medo que ela arranhe o carro. Aí chega um bandido no sinal e fala assim: me dá o carro. E você dá para o bandido. Não dá para a esposa e dá para o bandido. Não é? Adoradores só conseguem adorar quando estão livres do materialismo. Meus irmãos, eu espero que esta igreja tenha muitas pessoas ricas, prósperas, que você cresça, que você prospere. Deus não é contra a nossa prosperidade, Deus não é contra a nossa riqueza, Deus é contra a nossa avareza, o nosso espírito de miséria. Gente que fica contando moedinha para dar para os filhos, porque tem pena de gastar o dinheiro. Meu irmão, se você tem pena de gastar dinheiro, Mamon já pegou você. Dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para gastar. Agora, você tem que ser sábio para saber onde e como você vai gastar. Mas ele foi feito para gastar. Foi feito para ser gasto com Deus, com as pessoas de Deus, com você, com a sua família, dando o melhor e não desperdiçando. Mas se você ama o dinheiro, você está em pecado. E vai chegar um dia e vai ficar tudo aí. Disse Jesus: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, e a Mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muitas vezes as pessoas são dirigidas pelo materialismo. O mundo hedonista, cujo culto é o prazer, está ganhando, inclusive muitos crentes dentro da igreja. Eu sei que teve muita gente que entrou ingênuo nessa história, mas muita gente perdeu dinheiro no Telex Free e no Mibom por causa de ganância. Ganhar dinheiro rápido e fácil é pecado também, meu irmão. Porque ninguém fica rico de um dia para o outro. Ah, não, pastor, mas isso aí, só está errado. Isso aí é igual Natura, isso é igual Avon, isso é igual Topware. Meu irmão, eu nunca vi. E eu vim do interior, onde eu vi muitas irmãs vendendo Avon, Natura e Topware. E quem
quem conseguia alguma coisa tinha que ter, muito sebo na canela e tinha que ir para a rua e de porta em porta, em porta em porta e vender. Aí sim, conseguiria ter algum recurso, ter outros vendedores, mas tem que trabalhar e tem que vender. Não é 15 minutos teclando no computador, não. Isso é bom para alguns. Só que quem fica embaixo da pirâmide se ferra quando a pirâmide cai. Quando vier alguém vendendo sonhos, queridos, desconfie. Desconfie. Nunca pense em enriquecer de um dia para o outro. Riqueza não é o problema. O problema é o meio, a forma, a ganância. Eu já falei para vocês, tem duas maneiras da gente prosperar. Uma é com muito trabalho e outra é com as surpresas de Deus. Com a bênção de Deus, com a misericórdia de Deus. Você jamais será feliz por ter mais, por ser mais importante ou por estar mais protegido. Porque autoestima e patrimônios não são sinônimos. Seja bem resolvido, independente de quanto você tenha na sua conta corrente. Seja bem resolvido, independente de quanto que você tem no seu talão de cheque. Tem um mito: quanto mais eu tiver, mais importante e bem aceito eu serei. Isso é um mito. Muitos já perceberam que isso é errado. Segundo, os adoradores que Deus procura. Em segundo lugar, adoram por meio do sacrifício do Cordeiro. A adoração a Deus tem que ter uma declaração. É por meio de Jesus. Veja o verso 15, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Na moeda brasileira, no real, Deus seja louvado. Na moeda americana, nós confiamos em Deus. Só que isso é título, gente. Isso é título. É título. Deus tem nome. É Yahvé, Elohim, El Shaddai. Você dá nome a Deus. Quando você fala Deus, pode ser Deus para judeu, Deus para muçulmano, Deus, um dos 33 milhões de Deus da Índia, é Deus. O rato para alguns é Deus, a vaca para outros é Deus. Que é título. Tenta fazer uma proposta lá no Congresso Nacional de colocar assim: Deus seja louvado por meio de Jesus. Você vê se vai passar. Mas não passa. Porque aí você declara quem é o teu Deus. Você declara quem recebe o seu louvor e a sua adoração. Quando nós terminamos de orar, nós temos que orar em nome de Jesus. Porque Ele é o selo que garante a entrega da nossa carta. Então, o adorador que Deus procura, adora a Deus por meio do Cordeiro, por meio de Jesus. Então, a sua adoração não pode ser aberta. Tem uma associação de pessoas que todos lá são bem-vindos porque eles adoram o grande arquiteto do universo, Gadu. Não é o meu Deus. Porque o meu Deus não é arquiteto do universo. O meu Deus é criador do universo. Arquiteto é um desenhista. Arquiteto é um desenhista. O meu Deus criou o universo. Ele criou o universo. A Bíblia diz que Ele é criador de todas as coisas. Dizer que Deus é arquiteto, você rebaixou demais. Isso aí é alguma entidade. Deus não. O meu Deus, Ele criou do zero. Antes de nada existir, Ele diz: haja luz, haja terra, haja sol, haja planta, haja animais. Isso é arquiteto? Você já pagou um arquiteto que chegou na sua casa e falou assim: haja cimento, haja parede, haja piso, haja porcelanato. Não, arquiteto, inclusive, desculpa aí os meus irmãos arquitetos, mas arquiteto é que gosta de sonhar com o dinheiro dos outros. Né? Ah, beleza, porque ali no tecladinho, na tela, aceita tudo, meu filho. Vai comprar depois para botar lá como é que custa. É. Não, Deus é criador. É alfa e ômega, é princípio e fim de todas as coisas. Então, seu adoro tem que ser por meio do sacrifício do Cordeiro. Não existe adoração cristã a Deus sem Cristo.
Existem cânticos nas igrejas evangélicas que os muçulmanos podem cantar tranquilo. Existem cânticos que os judeus podem cantar tranquilo. Nossa adoração tem que declarar, como aquela canção do Fernandinho, nada além do sangue. Uma das cantoras que as suas letras mais estão comprometidas com o que eu estou pregando nesse segundo ponto, chama Nívia Soares. Pega as letras dela e vai ver como é que são as letras. Está mergulhada em Jesus, no Cordeiro de Deus, do começo ao fim. Veja que declaração linda do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 15 a 18. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, ele está falando uma referência de um culto na sinagoga. Quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Coisa linda! Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, porque não precisamos estar mais dentro do templo para adorar, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados de glória em glória, numa glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o seu Espírito. Por isso, aonde o Senhor está, a liberdade. Por isso, podemos levantar, podemos aplaudir, podemos cantar, podemos orar em português, podemos orar em línguas espirituais, podemos ficar sentado, podemos nos prostrar, podemos declarar, profetizar, podemos jejuar, podemos fazer um voto. Por quê? Porque onde há o Espírito do Senhor, quando uma pessoa se converte, diz Paulo, há liberdade. Estamos livres dos dogmas, dos ritos, das tradições. No meu Twitter, eu sigo esse novo Papa. De vez em quando eu pego umas frases dele muito boas, muito boas. E aí, eu realmente oro por isso, eu oro para que a igreja possa, num sentido como um todo, descobrir a verdade, porque e conhecereis a verdade vos libertará. Então, da mesma maneira que oro pelas igrejas evangélicas, também oro para que os cristãos católicos realmente, cada um conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, de vez em quando, umas frases muito boas lá e tal. Aí, esses dias, vendo, nessa semana, a Jornada Mundial de Juventude. Ele estava indo tão bem, até quando ele declarou, o jovem que for à Jornada Mundial da Juventude vai ter os seus pecados perdoados. Gente, ele pode ter boas intenções, ele pode estar indo bem, ele pode estar dando uma palavra muito boa com relação aos governantes ouvirem o povo, com relação aos pobres e à simplicidade. Muitos pastores têm que aprender a ser mais simples. Mas com relação à teologia, ele errou e errou feio. Porque nem eu, nem ele, ninguém, nem você, nós não podemos perdoar os pecados. Por quê? Porque nós somos pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Então, a ceia não tira pecado de ninguém. A igreja não tira pecado de ninguém. O pastor não tira pecado de ninguém. Eu gosto muito quando os membros da nossa igreja dizem que são da PIB. Os que estão fazendo direitinho, tá? Como eu falei. Não os que vão se esconder, tá? Porque eu não gosto desse negócio. Eu sou da igreja do pastor tal. Não gosto disso. Porque nós somos da igreja de Jesus. Nós somos da igreja. Eu não quero uma multidão me seguindo. Eu não quero uma multidão seguindo pastores, seguindo homens. Nós estamos aqui para seguir Jesus. Eu quero limpar os seus olhos para que vocês olhem mais para Jesus, limpar os seus ouvidos para que vocês ouçam mais Jesus, para que vocês vejam mais Deus, que Ele cresça e que eu diminua. A questão não é fazer um monte de prosélito de sistemas seguindo para que eu passe, não.
mas que todos possamos apontar para Jesus, porque Jesus que salva, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que batiza, Jesus que veio, Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, Jesus que voltará. É por meio dele que adoramos. Está aqui Hebreus 13:15. Então, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, sai religião, sai a idolatria, sai a feitiçaria, sai o véu, sai os dogmas, sai os ritos. Vamos limpando tudo para que Jesus apareça. Terceiro, Jesus também espera, Deus espera e procura adoradores que adoram com o coração cheio de compaixão. Compaixão. Verso 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Gente, a doação ela é sempre proporcional. Você vai falar assim: pastor, eu queria ter dinheiro para dar uma escola dessa, como os empreendedores do Vale Sul doaram para a nossa igreja. Eu quero crescer e prosperar para ter dinheiro assim para dar também. Querido, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Mas Deus não vai me cobrar de eu dar algo desse porte para agradá-lo. Deus vai cobrar é que eu dê vida, aquilo que eu tenho dentro da minha realidade, que eu reparta o que tem na minha despensa, que eu reparta aquilo que eu tenho hoje. O critério de Deus não é doar mais. Não é isso que impressiona. Jesus estava numa sinagoga quando viu uma mulher trazendo 2 moedinhas de bronze pequenininha e chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ela deu proporcionalmente maior do que todo mundo. Teve adolescente aqui na nossa igreja que já voltou a pé para casa porque doou a passagem. É isso que Deus está falando. É proporcionalmente, é um coração generoso, é a liberalidade, é não ser dominado e controlado pelo dinheiro. Por que o dízimo é proporcional? É proporcional. Se você ganha 100, se você ganha 1000, se você ganha 1 milhão, dízimo é dízimo. Oferta é oferta. Cada um dê conforme propôs o seu coração. E se o seu coração está cheio de Deus, ele vai sempre doar segundo o coração de Deus. Se você esperar para doar 1 milhão, enquanto hoje você pode doar R$1, você nunca vai ter 1 milhão para doar. E se tiver, também não vai dar. Porque o coração vai estar preso igual. Deu para entender? O que Deus quer é a atitude do seu coração. Ele quer o seu coração cheio de compaixão. Hoje, 8h30 da manhã, os jovens da nossa igreja que tocam na bateria leve foram lá para o Primavera. Aí você vai ver religioso, na época do carnaval, falando mal da juventude da nossa igreja que vai para o carnaval. Mas eles não acordam 8 horas da manhã no domingo e vão lá para um bairro carente repartir o amor de Jesus. Pega eles, Senhor. Você tem que saber quem que você vai agradar. Compaixão. Talvez o que você pode dar é o seu tempo. Doe o seu tempo. O que você pode dar é o seu talento. O que você pode dar é o seu dinheiro. Não importa. O que você não pode é ficar indiferente. É não fazer nada. Porque ninguém é tão pobre que não possa repartir alguma coisa. O único que não reparte nada é o diabo. E você não é igual a ele. Quarto. Os adoradores que Deus procura entenderam o valor da honra. Verso 17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar conta. Honrar. Gente, só se fala isso hoje na Bíblia e na igreja. E em algumas famílias, porque nem todas mais. Obedecer, submeter. Isso não tem a ver com adoração. Tem tudo a ver com adoração. Está aqui no texto. Obedeçam os seus líderes e as autoridades deles, porque vão prestar contas. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de quê?
Dupla honra. Depois você pega a revista e lê o editorial de hoje, é sobre isso, dupla honra. O que é dupla honra, gente? É honrar duas vezes. Você sabe o que é uma honra? A quem lidera a igreja de Deus, duas. Eu sou muito honrado nessa igreja. Eu sou honrado com palavras, pessoalmente, por redes sociais, por abraço, por carinho, por beijo, sou muito honrado. E também, às vezes, com presente. E muitas vezes, gente, eu pego o presente e fico tão feliz pelo ato, porque, gente, uma pessoa que se dirige a um lugar e compra o presente, ou que está viajando num lugar e lembra e compra o presente, lembra de você, está te honrando. Muitas vezes, meus irmãos, esse presente eu vou dar para outra pessoa. Acontece demais, demais. Gente, às vezes eu ganho presente, mas eu não gosto de comer aquilo que a pessoa me dá. Às vezes eu ganho presente, mas aquela roupa não me serve. Às vezes eu ganho presente e eu vejo outra pessoa que está precisando mais do que eu. Mas não importa. Aquele momento de ganhar foi um momento da honra. E aquilo ali é o que é mais importante. E também sabe o que é muito bom? Porque eu gosto de dar. E às vezes quando você me dá a alegria de eu poder dar para alguém. E é coisa boa demais dar para alguém. Não é, pastor Fabiano? Bom demais. É bom demais. Sinceramente, quem gosta de dar, realmente assim, você tem prazer em chegar e entregar. Seja dinheiro, seja presente, seja um objeto. Você gosta de dar, você gosta de ver a reação das pessoas de receber. Levanta a mão. Glória a Deus, meu irmão, que você tenha muito mais para dar, em nome de Jesus. Que prazer de dar. Tem gente que ficou com a mão baixada. Eu vou fazer um apelo aqui. Vou fazer um apelo. Porque disse Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você dá, você vence a tirania do receber. O valor da honra. Os adoradores que Deus procura entenderam o valor da obediência. Verso 17, a parte B. Obedeçam-lhe também, para que o trabalho deles seja feito com alegria e não com peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Meus irmãos, eu conheço pastores que estão vivendo só no peso, no jugo, porque o trabalho é muito pesado. Aqui na igreja nós temos muita luta, mas a nossa luta não é porque... É porque tem muitas frentes, é porque tem muita coisa acontecendo, é porque tem muita gente convertendo, mas servir aqui nesta igreja, querida, eu acho que eu sou o pastor mais feliz do mundo no ministério. Se tiver outro, ele é como eu. Mas eu nunca encontrei um pastor mais feliz do que eu no ministério. Sério mesmo. Se eu encontrar, eu vou colar nele, eu vou botar a mão nele, eu vou pegar a unção dele para passar para mim, que eu vou falar assim, ó, eu preciso disso, cara. É ou não é? Vocês também estão comigo aí? Você tem essa alegria de servir o Senhor nessa igreja dessa maneira? Querida, é uma coisa maravilhosa. Porque toda segunda-feira, gente, eu recebo no meu computador lá 100 pessoas decidiram para Jesus, 120, 130. Meus filhos eu peguei aqui essa semana. Meus filhos menores têm 12 anos, gente. Eles entraram no carro. A conversa daqui para casa ontem, 10h30 da noite, foi um negócio outro mundo. Foi um negócio espetacular. E na linguagem deles, né, pastor, foi muito louco. Foi muito louco, pastor Fabiano pregando e ministrando lá e tal. E tinha irmão atrás de mim, outro na frente, e um chora, um celebra, um recebe, e o preto no louvor e tal. É isso, gente, é isso. Você quer prazer maior do que um pai pegar os seus filhos numa igreja como essa? Como diz João, não tem maior prazer que ver os meus filhos, na verdade, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Senhor. Por obediência, gente. Aqui a gente paga o preço para fazer a vontade de Deus. E às vezes é caro, caro. Eu, pastor que só reclama, eu estou fugindo deles. Reclamo. E muitos estão reclamando, mas estão colhendo o que semearam. Meu irmão, se você não gosta do que está colhendo, mude a semente.
Porque a semente, ela é sempre segundo a sua espécie. Se você planta feijão, você vai colher o quê? Feijão. Tem gente que só reclama do que colhe, mas não muda a semeadura. E também reclama que colhe pouco. Também planta pouco. Essas são as duas regras básicas da semeadura. É sempre proporcional à quantidade da semeadura e à colheita. E sempre segundo a sua espécie. Se você quer colher mais, planta mais. Se você quer colher feijão, plante feijão. Princípio da lei da natureza. O que você hoje precisa entregar que Deus já pediu? Deus falou, você tem que ser obediente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus já mandou você fazer, querido, faça. Pior do que dever para os homens é dever para Deus. Fez um voto, cumpre. Falou que vai, vai. Esse dia dentro do meu gabinete, uma filha disse para a mãe, essa semana, dentro do meu gabinete, ela me disse que ia me dar, me deu e depois tomou. Como é que fica? Como é que fica? Não fica, né? Sexto, os adoradores que Deus procura estão comprometidos com oração e intercessão. Não fica só cantando. Cantando, podemos estar louvando a Deus, mas Deus nos quer orando, intercedendo. Versos 18 e 19, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa. Oração e intercessão. Deus procura adoradores que estejam intercedendo. Esta igreja é fruto de intercessão. Às vezes nós acostumamos com os milagres. Chega uma pessoa e fala assim, eu vou construir uma escola de 4.000 metros quadrados dentro da igreja. A gente, Você já ouviu uma história dessa em algum lugar? Eu nunca ouvi. Nunca ouvi um negócio desse. Nesta igreja você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, ver coisas que você nunca viu. Para a honra e glória do Senhor. Agora a gente tem que festejar e celebrar. Deus tem nos dado, gente, a colina por etapa, porque Ele conhece o nosso coração. Se chegasse um anjo, descesse do céu e fizesse a colina de uma hora para outra, nós iríamos festejar por 1 ou 2 dias, daqui a pouco a gente já tinha esquecido. Tem 1 ano que estamos aqui. E é vitória em cima de vitória, mas tudo fruto de jejum, de oração, de entrega, de renúncia. Um dia de cada vez. E ao fazer o nosso primeiro ano neste lugar, Deus nos dá algo exponencial dessa natureza. Eu estava essa semana tendo uma reunião, gente, com algumas professoras aqui da igreja, para conhecer um pouco mais o que é uma escola por princípios. Gente, é um negócio revolucionário. Vocês não têm ideia da influência desta escola na vida desta cidade. As escolas de São José vão mudar por causa desta escola. É um negócio tão transformador. Por exemplo, uma das coisas, vou falar aqui 2 coisas que eu lembrei assim. Uma é o dia em que o pai chega e passa a autoridade dele como pai para o professor. Passa o bastão da autoridade. O pai diz, olha, o tempo que o meu filho está na escola, o pai dele é você. Ou a primeira coisa, quando um pai chega para, um professor chega para um aluno e ele fez algo errado, você não é meu pai? E aí chega dentro de casa, ele fala a mesma coisa. Porque não tem honra, não tem obediência, não tem relação. Outra é a cerimônia, uma grande celebração, quando a criança deixa de usar o lápis e passa a usar a caneta. Na mudança da série. A mudança da série. Está dizendo que ela está passando por um processo de maturidade. Então ela deixa o lápis e vai para a caneta. Então nós sabemos que a nossa escola não vai ser tão grande. Mas eu tenho certeza que muitas e muitas escolas vão passar, porque hoje não tem em São José uma escola de nome, com uma estrutura muito boa, com um corpo docente
é excelente, bilíngue, que use princípios. Mas quando começarem a ver os resultados daqui, vão também adotar lá fora. Sétimo e último, estão firmados na fé apostólica. Gente, o que é a fé apostólica? É uma fé para a vida. É uma fé para aplicar a fé em todas as coisas. Veja aí, verso 20 e 22 do texto que você tem em mãos. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança trouxe de volta dentre os mortos o grande pastor das ovelhas para a glória de Deus. Essa é a nossa fé, uma fé completa. Fala aqui de paz, de sangue, de aliança, ressurreição dos mortos, pastor das ovelhas. Isso aqui, gente, nós não temos uma fé arqueológica, uma fé do passado, mas uma fé para ser aplicada. Nós cremos em cura, nós cremos em sinais, nós cremos em libertação de endemoniados. Fé apostólica, porque em Atos 2 diz, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, lá no cenáculo, cada um pegou uma língua de fogo. Bota a mão na sua cabeça assim, ó. Fala assim, ó, eu tenho uma chama, ó. Você tem uma chama, meu irmão, na sua cabeça. Esta luz espanta as trevas. Quando você vai chegando, o capeta lá já vê que você, ó, eu estou chegando. Você tem luz sobre a sua cabeça. Esta chama não foi retirada. O diabo não pode tirar, o mundo não pode tirar. Você recebeu uma chama, você recebeu luz para ir iluminar nas trevas. A única coisa que pode extinguir isso é a sua decisão de não seguir Jesus, a sua decisão de permanecer no pecado. Há uma chama, pousou sobre a cabeça de cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, esse é o adorador que Deus procura. Deus não procura cantor gospel, Deus não procura estrelinha de Jesus. Inclusive a igreja não é lugar de estrela, porque aonde o sol está não tem estrela. Onde o sol está não tem estrela. E nesta igreja brilha o sol da justiça. Aqui brilha o sol, o leão da tribo de Judá. Então não tem estrelinha de Jesus. Não tem aquele que gosta e que não gosta, mas aquele que quer adorar em espírito.